Câmara Municipal aprova o orçamento de Porto Alegre para 2015. O documento foi apreciado depois de 5 horas de discussão e recebeu 24 votos favoráveis. Parlamentares aprovam 91 das 125 emendas apresentadas ao orçamento. Saúde e educação foram os principais temas debatidos no plenário durante a apreciação do projeto. No hospital também tem espaço para a diversão. O quadro Momento Cidadão de hoje apresenta o trabalho do Esquadrão da Alegria. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, a reportagem que abre o Jornal da Câmara de hoje é sobre o orçamento de Porto Alegre para 2015. Os vereadores começaram a discussão do projeto de lei na semana passada e aprovaram o documento na sessão plenária da última quarta-feira. Foram 24 votos favoráveis e 1 contrário. A previsão de recursos para o exercício financeiro econômico do ano que vem é de cerca de 6 bilhões de reais. Já passava das 8 da noite quando os vereadores aprovaram na sessão plenária de quarta-feira o projeto de lei do Executivo que trata do orçamento do município para 2015. Boa parte da discussão se deu em torno das emendas rejeitadas na Comissão de Economia e Finanças, mas que foram destacadas e voltaram ao plenário. O orçamento recebeu 125 emendas, 91 foram aprovadas. A maioria foi votada em bloco. Para o ano que vem, a previsão de recursos do município é de 6,1 bilhões de reais. O vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Pinheiro, destaca o equilíbrio nas discussões em torno do orçamento e o avanço em algumas áreas sociais. Conseguimos um consenso tanto de oposição quanto de governo e de uma forma bem democrática de o governo aceitar algumas emendas que achou que dava para aprovar, foi negociado, então se conseguiu votar em bloco, e outras emendas que acabou dividindo o plenário e a votação, como a emenda 9, que era de recursos para as creches comunitárias, e outra para o AMPA, onde se foi bem equilibrada a votação e acabou se dividindo uma parte da situação votando junto, e eu, como presidindo a sessão, tive que 3 vezes desempatar a votação. Já o vereador Ayrton Ferronato, líder do governo e relator do orçamento na Comissão de Economia e Finanças, avalia que o projeto contemplou os parlamentares e grande parte dos encaminhamentos feitos por entidades. Pelo nosso parecer relatório, todos os vereadores foram contemplados e inclusive a maioria das entidades populares que encaminharam. Daquilo que nós relatamos, praticamente 100% foi aprovado, com exceção de 2 emendas. Portanto, enquanto relator, enquanto líder do governo, nós compreendemos que o resultado foi bastante interessante. A Câmara cumpriu a sua parte e tenho certeza que foi de acordo com aquilo que a média dos vereadores da cidade compreenderam como necessária aprovação ou rejeição. O orçamento foi aprovado com 24 votos favoráveis e 1 contrário. Para a vereadora Fernanda Melchiona, o orçamento não condiz com a realidade. Além disso, segundo a parlamentar, muitas das necessidades da população não foram atendidas. Nós nos manifestamos contra o orçamento, sabendo que a mobilização das redes de educação infantil, da rede de educação infantil, ajudou a aprovar emendas populares importantes, a nossa emenda para a cultura, emendas que visam garantir direitos LGBT, direitos das mulheres, foram aprovadas, o que é parte da luta, e nós seguiremos cobrando para que essa parte, os programas importantes para o povo, sejam cumpridos, ao mesmo tempo em que seguimos lutando pela redução das verbas milionárias publicitárias, redução dos cargos em comissão, para poder investir naquilo que importa para a população, que são os serviços públicos. A votação das emendas e do texto final da lei orçamentária durou cerca de 5 horas. Confira agora os assuntos que geraram maior discussão entre os parlamentares. Durante a votação, as emendas destacadas foram as mais debatidas entre os vereadores. No total, foram apresentadas 125 alterações ao projeto. 45 foram rejeitadas pela Comissão de Economia e Finanças, mas 20 conseguiram destaque. Ao receberem parecer contrário da Comissão de Economia, as emendas precisam ser destacadas para irem à votação em sessão plenária. Para conseguir o destaque, é necessário no mínimo 12 assinaturas dos parlamentares. Destacada, uma emenda de autoria do vereador Cláudio Janta gerou divergência de opiniões. O texto aprovado destina R$ 1,5 milhão de reais para a abertura de 17 postos de saúde da capital até às 10 horas da noite.
Vereadores da situação, contrários à medida, criticaram a retirada de recursos da atenção básica para os postos de saúde. Mas, segundo o autor da proposta, a mesma emenda foi apresentada pelo Executivo e aprovada no ano passado. Isso vai esvaziar as UPAs, né? Vai tirar um pouco as pessoas dentro das UPAs, vai beneficiar os trabalhadores que trabalham até as 22 horas, né? Já que o trabalhador sai do trabalho e vai ter esse posto de saúde aberto e vai beneficiar as pessoas, beneficia a vida das pessoas, né? Beneficia que as pessoas não precisem estar procurando emergências de hospitais, não precisem estar procurando as UPAs. Com o apoio do público presente nas galerias, foi aprovada também a emenda popular de número 9. O texto assinado por mais de 60 instituições destina 2,5 milhões de reais para as creches comunitárias conveniadas com o Executivo Municipal. A autora do destaque, a vereadora Sofia Cavedon, explicou que o recurso busca equiparar o valor de referência do Fundeb no custo por aluno. De acordo com o texto da emenda, há uma defasagem de 24% entre o que a Prefeitura recebe do Fundeb e o que destina para as entidades comunitárias. As entidades vêm estudando o Fundo de Educação Básica, elas atendem educação infantil, elas conquistaram uma vaga no Conselho do Fundeb, elas estão estudando seu custo, têm falado com o governo, têm comparado com o custo aluno Fundeb, têm comparado com o custo de outras creches de outros estados, para mostrar que elas fazem um trabalho excelente, exemplar, com muito pouco recurso. Então, eles têm perdido educadores, os educadores não conseguem se qualificar, se conseguem não ficam, e elas hoje são responsáveis por quase 20 mil alunos. As emendas relacionadas à Secretaria Especial dos Direitos Animais e ao Programa de Redução Gradativa dos Veículos de Tração Animal e Humana também geraram debate entre os parlamentares. No total, 6 alterações de autoria da vereadora Lourdes Sprenger receberam destaque, mas apenas uma foi aprovada. A nossa avaliação geral é que ficou deficiente nessas áreas, que as áreas que são áreas finalísticas, não só a Secretaria dos Direitos Animais, a do Meio Ambiente, a Habitação, tudo tiveram assim números bem reduzidos. E as áreas que não são áreas finalísticas tiveram aumento, como é a Secretaria da Administração, a Secretaria da Fazenda. Embora tenha sido rejeitada, a emenda responsável por criar um fundo para custear o passe livre aos estudantes e desempregados recebeu destaque durante a votação do orçamento. Na tribuna, o líder do governo, vereador Ayrton Ferronato, falou da inconstitucionalidade do texto. Segundo o parlamentar, não é possível criar um fundo na lei orçamentária do município. A autora da emenda, a vereadora Fernanda Melchiona, criticou a base do governo e lembrou das manifestações ocorridas em junho do ano passado. Ficou claro que os jovens pediam passe livre, um transporte mais acessível, mais barato, um transporte como parte do direito das pessoas a usufruir a cidade e também, no caso dos estudantes, a estudar, né, e dos desempregados a procurar emprego. A emenda foi rejeitada, a base do governo e o governo orientaram para que não fosse aprovada e nós vemos que, mais uma vez, os governos fazem de tudo para que não se avance em mais direitos. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. A entidade pede a sanção da lei que garante a isenção da tarifa do transporte público para a categoria. O diretor de Assuntos Políticos e Institucionais da associação destacou que o projeto do vereador Cássio Trogildo, do PTB, representa mais segurança para os servidores da Brigada Militar. Aprovada no mês passado, a proposta prevê a isenção da tarifa no transporte público para PMs sem farda. O representante da entidade explicou que a categoria quer que a proposta seja sancionada pelo prefeito, incluindo a emenda da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. Segundo ele, o texto não traz uma nova isenção, apenas faz uma adequação às leis do Estado e do município, garantindo o benefício para os servidores de nível médio da corporação. Em 97, a legislação estadual ela alterou
as nomenclaturas da Brigada Militar, ela extinguiu a função de cabo da Brigada Militar e ela estendeu a função exercida pelo cabo na época a todos os servidores de nível médio da corporação. Então nós entendemos que a emenda da vereadora Fernanda, ela não inova, ela não cria uma nova isenção, simplesmente ela faz uma adequação da lei municipal à legislação estadual, né? Então dessa forma a gente vê que não existe origem na emenda e no projeto aprovado aqui na Câmara de Vereadores. No quadro Momento Cidadão de hoje você vai acompanhar o trabalho do Esquadrão da Alegria. O grupo de voluntários trabalha há 6 anos, levando diversão aos pacientes de 4 hospitais da região metropolitana. Estamos aqui no Instituto de Cardiologia com a Laís, a Natália e a Thaís para acompanhá-las numa visita, porque 2 vezes por semana elas se transformam em personagens que levam alegrias a crianças e adultos de 4 hospitais da região metropolitana. E 20 minutos depois, elas já estão prontas. E a Laís vai virar agora a doutora Esquecidinha, a Natália vai se transformar na doutora Pipoquinha e a Thaís é agora a doutora Cacá. Elas já estão prontas para começar essa visita. Elas fazem parte do Esquadrão da Alegria. O grupo é formado por voluntários de diferentes profissões que tem como objetivo alegrar a rotina de dezenas de pacientes. O grupo iniciou em Santa Maria em 2008. O fundador do grupo é o Luciano Mai, que a partir de ter visto o documentário dos Doutores da Alegria, ele se inspirou muito e pensou, a gente tem condições de fazer esse trabalho aqui também. Então eles começaram esse trabalho no USM, em Santa Maria, o Hospital Universitário, e nas outras cidades foi acontecendo aos poucos. O trabalho do Esquadrão sempre me encantou muito, assim, e poder fazer a diferença dessa forma foi muito importante para mim. Eu entrei com uma expectativa e aumentou muito mais depois, assim. O Esquadrão, ele faz tu descobrir a tua melhor essência. A gente busca ter uma coerência no tipo de trabalho que a gente oferece para os pacientes, né? Em desenvolver o nosso palhaço, para voltar ele para a humanização do hospital, tocar as pessoas através da alegria, proporcionar para elas momentos de felicidade, de conforto dentro da situação que elas estão vivendo. A gente estuda muito e a gente está em constante transformação. Nós fazemos diversas oficinas, diversos treinamentos. A gente teve também um curso com os Doutores da Alegria, que são a nossa inspiração do nosso grupo, e eles acabam dando direcionamentos para o nosso palhaço, para o nosso personagem. É o que a gente fala, que o nariz é a menor máscara do mundo, né? Então, quando a gente coloca o nariz, nós nos transformamos no nosso personagem. Então, por enquanto, você está falando com a Natália, mas se eu colocasse o nariz, eu seria a doutora Pipoquinha. Desde 2008, o Esquadrão realiza cerca de 450 visitas por ano. O Instituto de Cardiologia em Porto Alegre é uma das instituições contempladas com as ações do grupo, que também tem integrantes em Canoas, Santa Maria e São Borja. E agora que as meninas aqui vieram, as doutoras vieram fazer essa visita, como é que vocês se sentem assim com a presença delas? Fica melhor, né? Porque é um divertimento, ela gosta, brinca bastante, ri muito, distrai bastante. Acha que dá uma boa energia? Dá sim. Se não fosse elas, imagina, ela ia estar aí atormentando para caminhar pelos corredores, porque ela não consegue ficar parada. Ela adora, desde sempre quando a gente vem aqui no hospital, que ela fica internada, eles vêm dia sim, dia não, ela faz uma festa, ela não vê a hora, eles avisam quando eles estão chegando, nossa, é muito bom. Pena que eles não podem entrar na UTI, né, quando as crianças estão na UTI, né, eles não podem entrar, mas no quarto é a primeira coisa que ela pergunta, quando eles vão vir, mãe, que hora vão vir? Renate trabalha no hospital há 6 anos. Ela foi a responsável pelo contato entre o Esquadrão e o Instituto de Cardiologia para a realização das visitas. A
A gente sempre teve a preocupação aqui de criar um espaço em que a criança continue se desenvolvendo, em que o ambiente hospitalar não seja tão agressivo, né? E o Esquadrão ele contribui nesse sentido não só com a alegria, né? Porque eu acho que o que é legal desse grupo é que eles avaliam o ambiente, porque tem momentos em que a situação ela não cabe, né? Chegar brincando. Então, acho que é um grupo que trabalha com essa preocupação também. Quem é que pode participar? O Esquadrão está aberto a novos voluntários? Qualquer pessoa pode participar. A gente tem o site, www.esquadrãodalegria.com.br. A pessoa deve entrar lá no site e dizer eu quero ser um besterologista, né? E aí ela entra lá e faz um cadastro. A gente tem seleções periódicas para o grupo, a gente faz um processo seletivo, mas como a gente tem um número reduzido de voluntários, a gente precisa organizar conforme as seleções vão acontecendo no decorrer do ano. Então, às vezes, tem uma fila de espera, então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, que elas vão se cadastrar lá no site e a gente vai dar retorno para elas, avisando como está o processo de seleção em cada cidade, né? Que o processo seletivo é por cidade. O quadro Momento Cidadão, que você acompanha todas as sextas-feiras aqui no Jornal da Câmara, recebeu o troféu da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha. A premiação aconteceu nesta semana no Everest Hotel. A homenagem faz parte das atividades da Arcov em referência ao aniversário de 82 anos de um dos principais pontos turísticos da capital. A entidade foi tema de reportagem veiculada no quadro Momento Cidadão do dia 19 de setembro. A equipe da TV Câmara agradece a lembrança e o reconhecimento. E a edição de hoje do Jornal da Câmara está terminando agora. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!